Henker que vive duas vezes. Capítulo 618. Rei Marcial, 12. Quando o sexto extremo da espada do trovão caiu sobre a cabeça do deus da espada, ele não ficou muito preocupado, embora fosse inesperado. Este era o seu mundo ilusório e era um espaço onde ele poderia recriar suas ilusões. Não importa quantas vezes ele morreu aqui, enquanto sua consciência permanecesse, ele poderia ser revivido. A mudança ilusória que o deus espada aprendeu com o coelho no mar demoníaco foi um ponto de viragem em seu desenvolvimento. O poder que o deus do outro mundo deixou no mar demoníaco foi verdadeiramente incrível. Além disso, Thor o estava protegendo. No entanto, o deus da espada não conseguia entender o fato de que o mais jovem discípulo do rei marcial havia crescido tão forte. Yon-Wu possuía um poder comparável ao de um deus. O deus da espada acreditava que Yon-Wu seria capaz de lutar contra o rei marcial, um ser tão poderoso que era difícil acreditar que ele fosse uma pessoa. Em breve, tudo acabará. Se ao menos eu pudesse derrotar o mestre e conquistar suas conquistas. No entanto, não é irracional pensar que posso conseguir isso. E se eu adicionar seu discípulo mais jovem? O deus da espada sentiu que era inevitável que o rei marcial caísse. O rei marcial era como uma mosca presa em uma armadilha de Vênus. Além disso, os deuses de Asgard reviveram continuamente. Nocturne havia despertado como um novo Alforone. A maldição de Gaia sufocava lentamente o rei marcial a cada momento que passava, e o ar do grande território sagrado estava gradualmente corroendo a energia interior do rei marcial. Tudo estava levando à eventual morte do rei marcial. Qualquer um que morresse neste lugar se tornaria um novo membro da família do Facelis. Isso significava que o poder do deus da espada aumentaria com o tempo e, à medida que suas habilidades crescessem, ele seria capaz de utilizar totalmente Gungnir e as outras coisas que o coelho lhe deu. O espírito do deus da espada vibrou de antecipação e alegria enquanto ele imaginava quanto crescimento alcançaria através de sua habilidade canibal. Além disso, Yon-Wu possuía um poder que até fazia Asgard desconfiar dele. Como Yon-Wu e seus familiares pisaram neste lugar, eles não seriam capazes de escapar. Eles também pertenciam ao deus da espada. O deus da espada estava imaginando como ele se tornaria o rei do mundo inferior, derrotaria Alforone e se tornaria o primeiro a pisar no 78º andar em muito tempo. Depois disso, ele também colocaria o mundo celestial sob seus pés. Ao reinar sobre o mundo da torre, todos os desejos que ele não conseguiu realizar no passado se tornariam realidade. Serei o primeiro a obter as conquistas de um deus através do acúmulo de artes marciais. Arg. Thor, está gritando? No entanto, os devaneios do deus da espada foram interrompidos e ele voltou à realidade quando ouviu o grito de Thor. Embora Thor tenha sido morto várias vezes pelo rei marcial, Thor nunca emitiu um som, mesmo que cerrasse os dentes. Gritar estava sob o comando de um ser elevado que deveria liderar Asgard no lugar de Odin. Thor era orgulhoso demais para fazer qualquer coisa que pudesse prejudicar sua imagem e, ainda assim, gritou como se tivesse recebido um golpe direto em sua divindade. Isso é impossível, não é? Naquele momento, o deus da espada sentiu o emparelhamento entre ele e Thor se romper. Thor estava retornando ao mundo celestial. A espada do trovão cortou todas as conexões com sua encarnação, enviando Thor de volta ao mundo celestial, sofrendo danos em seu espírito. Como sua descida foi encerrada à força, Thor pagou um preço enorme. Ele pode até ter sofrido um golpe em sua divindade e talvez ferimentos fatais. Isso foi tão inesperado que o deus da espada ficou confuso. Como Yon-Wu viu o emparelhamento? Como ele viu através do núcleo da barreira? O rei marcial não conseguiu nem fazer isso. O deus espada queria gritar, mas não houve tempo. Se a conexão de Thor com sua encarnação pudesse ser interrompida sem sequer uma chance para ele resistir, o que aconteceria com o deus espada, que serviu como seu recipiente de encarnação? O deus da espada sentiu o gosto da dor de seu espírito sendo despedaçado, uma dor que estava além daquela que ele suportou nas mãos da rainha do verão. O deus da espada não percebeu que Yon-Wu possuía o incrível superpoder conhecido como percebendo os céus. O deus da espada também não sabia que Yon-Wu já havia visitado o mar demoníaco muito antes e aprendido a mudança ilusória. Além disso, Yon-Wu passou por um treinamento intensivo para tornar a mudança ilusória sua e, portanto, tinha contramedidas caso outros usassem a mudança ilusória contra ele. Como resultado, a consciência do deus espada estava sendo desmantelada. Não. Este foi o último grito que o deus espada daria. O núcleo da barreira ilusória foi removido à força. Cuidado, você deve retornar o núcleo à sua posição original rapidamente, caso contrário, ele não funcionará corretamente. A ausência de um núcleo resultará na degradação dos componentes do mundo ilusório. Cuidado, substitua o núcleo. Se o núcleo não existir, todas as funções concedidas ao mundo ilusório irão parar imediatamente de funcionar. Cuidado, substitua imediatamente o núcleo. O que está acontecendo? Thor, para onde Thor foi? Com a morte do deus da espada, todas as mudanças ilusórias pararam. Foi um desastre total para Asgard. Eles lutaram de forma imprudente e sem cuidado porque contavam com a mudança ilusória para reanimá-los. À medida que rachaduras e fendas apareceram no mundo ilusório, toda a proteção e bênçãos que sustentavam os deuses de Asgard cessaram. A função do grande território sagrado foi enfraquecida. A função do grande território sagrado foi enfraquecida. As proteções desaparecerão. As bênçãos desaparecerão. A lei da causalidade está sendo implementada para criar um ambiente celestial.
A escala do grande território sagrado foi reduzida e rebaixada a um território sagrado. A função do território sagrado foi enfraquecida. O emparelhamento com Thor foi desconectado. A invocação reversa começará. Para evitar esta situação, o deus espada confiou a Thor o núcleo do mundo ilusório. Os deuses de Asgard ficaram chocados quando perceberam que Thor havia sido lançado de volta ao mundo celestial, e o pânico se instalou. Varra todos eles. Para o nosso deus, luta e morte. Os Ghost Giants não perderam o ritmo e aproveitaram ao máximo a oportunidade. Eles eram todos ferozmente leais a Yon-Woo e não aprovavam as maquinações dissimuladas de Asgard. Além disso, a raça gigante não teve sempre uma relação hostil com os deuses celestiais. Os gigantes fantasmas estavam ansiosos para varrer os deuses e pisoteá-los. Bum, bum, bum. Bam, bam. Os gigantes fantasmas foram esmagados, usando as armas em suas mãos para esmagar os deuses. E do céu. Uau, o dragão da morte, Calatos, desceu e cobriu o campo de batalha com fogo para destruir os deuses. Todos, acalmem-se, forme uma formação de defesa. Eles são uma escória que já exterminamos uma vez. Queremos ser lembrados como tolos pisoteados por coisas tão indignas. Em meio ao caos, o deus Heimdall tentou encorajar seus companheiros deuses. A confusão deles deveu-se principalmente ao abalo repentino do território sagrado, não porque lhes faltasse poder. Graças a Gungnir, o território sagrado permaneceu, então nem todas as bênçãos e proteções desapareceram. Por causa disso, os deuses de Asgard rapidamente se reuniram em formação para defender e atacar ao mesmo tempo. A primavera da morte está girando mais rápido. Yon-Woo não estava disposto a deixar os deuses fazerem o que quisessem e enviou uma enxurrada de ataques da espada do trovão. Bam, bam, bam. Bum. Cada vez que Vigrid balançava, o trovão ressoava como se estivesse destruindo tudo. Os raios vermelho escuros caíram como gotas de chuva sobre as cabeças dos deuses de Asgard. Bang. Eca, caramba. Ah. TYR. Será perigoso se formos convocados de volta ao mundo celestial assim. TYR. Os deuses já tinham visto Thor sofrer uma desconexão forçada. Então eles não desistiram facilmente de suas próprias conexões de emparelhamento. Sempre que um ataque da espada do trovão voava em direção ao seu emparelhamento, os deuses tentavam minimizar o dano torcendo seus corpos e protegendo o emparelhamento. No entanto, sua amplitude de movimento foi limitada devido aos Ghost Giants. No final, aqueles que não conseguiram evitar o ataque da espada do trovão foram forçados a voltar ao mundo celestial. À medida que as conexões de emparelhamento foram cortadas, os deuses desapareceram do campo de batalha um após o outro. Banco, banco, banco. Os raios de luz que Ie disparou aproximaram-se de Yon-Woo por todos os lados. Yon-Woo mudou a direção dos ataques da espada do trovão que caíram sobre Asgard. Logo, os ataques da espada do trovão atingiram o chão. Bum! Em um instante, uma cratera apareceu, forçando uma densa nuvem de poeira que obscureceu Yon-Woo. Feixes de luz abriram inúmeros buracos na parede de poeira. À distância, parecia uma colmeia. No entanto, Yon-Woo não foi encontrado em lugar nenhum lá dentro. Rachadura. Zhang Wei. Ie sentiu um choque quando ouviu a voz de Yon-Woo atrás dele. Yon-Woo enganou os sentidos de Ie e foi atrás dele. Já fazia muito tempo que ele não era enganado assim. E Ie estava emocionado e infinitamente feliz por enfrentar um oponente tão forte. Seu espírito de luta e forte desejo de vitória como guerreiro surgiram. Por outro lado, Yon-Woo não se importava com o que Ie estava pensando, nem Yon-Woo sabia o que o Mar do Tempo estava tramando. Yon-Woo estava totalmente consumido pela ideia de que precisava chegar imediatamente ao Rei Marcial. Tenho muitas coisas sobre as quais preciso conversar com você, mas agora não é a hora. Yon-Woo estava falando com Zhang Wei, que matou o amante de Yon-Woo. Havia uma montanha de coisas que Yon-Woo teve que resolver com o cara que transformou uma criança de 5 anos em órfã. Porém, neste momento, Yon-Woo teve que deixar tudo isso de lado. Seu rancor com Zhang Wei estava enraizado no passado. No entanto, seu relacionamento com o Rei Marcial era o presente. Uau, Clang. Infelizmente, meu apóstolo disse que eu não deveria deixar você ir. Ele mencionou se vingar de sua irmã. E rapidamente torceu o corpo para trás e bloqueou Vigrid com justiça. Seus olhos semicerrados pareciam desafiar Yon-Woo a escapar dessa situação. Zhang Wei, o apóstolo de Ie, estava orando sinceramente ao Deus que ele adorava, pedindo a Ie que matasse Yon-Woo e vingasse a morte de sua irmã. No entanto, Ie não tentou matar Yon-Woo imediatamente. Para fazer isso, Ie tinha que estar preparado para sofrer muitos danos. Além disso, havia uma chance de o próprio Ie ser o perdedor. Ie percebeu que Yon-Woo era um ser forte e não poderia garantir a vitória. Claro, Ie foi obrigado a cumprir o pedido do seu apóstolo. Ie escolheu Zhang Wei como apóstolo em primeiro lugar porque Ie tinha visto os segredos dos céus na época, não porque gostasse particularmente de Zhang Wei. Seu objetivo era conter Yon-Woo e ele pensou que isso seria o suficiente. Ie foi um caçador e levou uma vida de guerreiro, atravessando o universo inteiro em busca de seus inimigos. Ele era um lutador tão incrível que até o imperador de Jade e a seita Shan se entusiasmaram com suas conquistas. O príncipe Neza, que era um dos 3 principais deuses da seita Shan, já havia sido discípulo de Ie. Assim,
Ie estava planejando uma estratégia de atacar e fugir para ganhar algum tempo até que todos os planos que ele e o Mar do Tempo colocaram em ação fossem concluídos. No entanto, se você quiser tentar se segurar em mim, tente. Yon-Woo bufou e de repente soltou Vigrid. A justiça de Ie avançou involuntariamente. Yon-Woo aproveitou aquele momento para contorcer seu corpo e escapou por pouco da área. Vigrid caiu no chão. A unidade foi cancelada. A fonte da morte parou de funcionar. Sem saber o que Yon-Woo estava fazendo, Ie rapidamente virou a cabeça, cheio de pressentimentos. No entanto, o olhar de Yon-Woo não estava em Ie, mas no Rei Marcial, que estava lutando contra Nocturne. Logo, uma corrente se separou de Vigrid e disparou para cima. Yon-Woo rapidamente agarrou a ponta da corrente e amarrou ao relógio de bolso que acabara de tirar do bolso. Clique. Conectado com a Primavera do Tempo. A fonte está em mau estado. Muitos recursos não estão disponíveis. Com poder divino, algumas de suas funções foram restauradas. Manivela, manivela. E com os sons de engrenagens quebradas girando. A Primavera do Tempo está operacional. Girando em velocidade dupla. A velocidade da luz foi alcançada. Puff. SSS. Yon-Woo estava completamente separado do mundo real e o tempo em sua vizinhança acelerou rapidamente. Ele se transformou em um feixe de luz vermelho-preto e, em um instante, Yon-Woo disparou em direção ao Rei Marcial e ao Noturno. Ie não conseguiu captar o feixe de luz. Quando ele percebeu, já havia desaparecido de sua vista. Eca. Ie suspirou em desespero. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.